Olá, meu povo! No vídeo de hoje eu vou ler algumas anotações, algumas citações de conceito de iluminismo desse livro aqui do Adorno, só que esse texto foi em parceria com Horkheimer. E eu vou ler algumas coisas que eu deixei anotadas aqui. Primeira página 28, que diz assim: o mercado não questiona sobre o seu nascimento, mas o preço dessa vantagem, pago por quem fez a troca, foi o de ser obrigado a permitir que as suas possibilidades de nascença fossem modeladas pela produção das mercadorias que nele podem ser compradas. Os homens foram presenteados com o si mesmo próprio a cada um e distinto de todos os outros, só para que se torne com mais segurança igual aos outros. Mas, como ele nunca se desfaz totalmente, o iluminismo, mesmo durante o período liberal, sempre simpatizou com a coação social. A unidade do coletivo manipulado consiste na negação de qualquer indivíduo. Zomba-se de toda espécie de sociedade que pudesse querer fazer do indivíduo um indivíduo. Com o feitiço mimético, o si mesmo transformou em tabu o conhecimento que atinge efetivamente o objeto. Seu ódio se volta contra a imagem do antemundo vencida e contra a sua felicidade imaginária. Os deuses ctônios dos aborígenes são desterrados para o inferno, no qual a terra mesma se transforma sob a religião do sol e luz de Indra e Zeus. Mas céu e inferno estavam estritamente ligados, assim como o nome de Zeus convinha em cultos que não se excluíam reciprocamente, tanto a um deus subterrâneo como a um deus de luz. Assim como os deuses do Olimpo cultivavam todo tipo de convivência com os ctônios, do mesmo modo as potências boas e más, a salvação e a perdição, não estavam isoladas uma da outra sem ambiguidades. Elas se encadeavam como geração e corrupção, vida e morte, verão e inverno. No mundo luminoso da religião grega sobrevive a turva indiferenciação do princípio religioso que, nas mais antigas fases conhecidas da humanidade, era venerado como mana. Originalmente indiferenciado é tudo aquilo que é desconhecido, estranho, aquilo que transcende o âmbito da experiência, aquilo que nas coisas excede o seu existir antecipadamente conhecido. O que aqui é experimentado como sobrenatural pelo primitivo não é a substância espiritual em oposição à material, mas o entrelaçamento natural em face do membro singular isolado. O grito de terror que acompanha a experiência do insólito fica sendo o seu nome. Ele fixa a transcendência do desconhecido diante do que é conhecido e converte assim o temor em santidade. A duplicação da natureza em aparência e essência, ação e força que faz com que tanto o mito como a ciência venham a ser possíveis provém da angústia do homem, cuja expressão se torna explicação. Não que a alma seja transferida para a natureza, como faz crer o psicologismo. Mana, o espírito motor, não é nenhuma projeção, e sim o eco da supremacia real da natureza nas almas fracas dos selvagens. Só a partir desse pré-animismo é que é feita a cisão entre o animado e o inanimado, e que determinados lugares são investidos de demônios e divindades.
Nele já se implicita a separação entre sujeito e objeto. Se o homem não considera mais a árvore apenas uma árvore, mas um testemunho de um outro como sede humana, a linguagem exprime a contradição de algo ser ele próprio e ao mesmo tempo algo diferente de si próprio, idêntico e não idêntico. Rupert Maus, uma nota de rodapé, descreve o teor representativo da simpatia da mimese da seguinte maneira: L'un et le tout est dans l'un, la nature triomphe de la nature. Achei que ia ter tradução. Por meio da divindade, a linguagem passa de tautologia à linguagem. O conceito, que costuma ser definido como unidade das características daquilo que compreende sobre si, foi, em vez disso, desde o início, o produto do pensamento dialético, no qual sempre tudo só é o que é, enquanto se torna o que não é. Essa foi a forma originária da objetivação determinante em que conceito e coisa se separam dessa mesma objetivação que, na época homérica, já era bastante florescente e que se inverte na ciência moderna positiva. Mas essa dialética permanece impotente na medida em que se desenvolve a partir do grito de terror que é a duplicação, a tautologia do próprio terror. Os deuses não podem livrar o homem do medo cujas vozes petrificadas eles carregam como seus nomes. O homem tem a ilusão de se ter libertado do medo quando já não há mais nada de desconhecido. Isso determina a via da desmitologização do iluminismo, que identifica o animado com o inanimado, assim como o mito identificava o inanimado com o animado. O iluminismo é a angústia mítica que se tornou radical. A imanência pura do positivamente, seu produto último, é algo como um tabu universal. Lá fora não deve haver mais nada, pois a mera representação do lá fora é a verdadeira fonte da angústia. Quando a vingança do primitivo pela morte inflada a um dos seus se deixa eventualmente aplacar pela aceitação do homicida no seio da própria família, tanto a vingança quanto a aceitação significavam a assimilação do sangue alheio ao próprio, a instauração da imanência. O dualismo mítico não leva além do âmbito da existência. O mundo dominado pelo mana e mesmo ainda o mundo do mito hindu e grego são eternamente iguais e sem saída. Cada nascimento é pago com a morte e cada felicidade com a infelicidade. Homens e deuses podem tentar, durante o tempo que lhes é dado, distribuir a sorte segundo medidas diferentes do curso cego do destino, mas, no final, a existência triunfa sobre eles. Até mesmo sua justiça arrancada do destino exibe os seus traços. Ela corresponde ao olhar que os homens, tanto os primitivos como os gregos e os bárbaros, lançam para o seu mundo ambiente a partir de uma sociedade de coação e de miséria. É por isso que tanto para a justiça mítica como para a do iluminismo, culpa e pena, felicidade valem como membros de uma equação. A justiça aparece no direito. O xamanismo esconjura o perigoso pela sua imagem. Seu instrumento é a igualdade. É ela que regula a punição e o mérito da civilização. As representações dos mitos podem ser reduzidas, sem deixar resto, a relações da natureza, assim como a constelação dos gêmeos e todos os outros símbolos de dualidade indicam o ciclo inelutável da natureza, que por sua vez tem no símbolo do ovo, do qual saiu seu signo mais arcaico. Da mesma maneira, a balança na mão de Zeus, imagem sensível da justiça de todo o mundo patriarcal, remete à natureza nua. O passo que vai do caos à civilização, onde as relações naturais não mais exercem o seu poder
imediatamente, mas através da consciência dos homens não resultou em alteração alguma no princípio da igualdade. Sim, os homens tiveram que expiar, justamente por esse passo, com a adoração daquilo a que antes eram apenas submetidos, assim como todas as outras criaturas. Antes os fetiches estavam sob a lei da igualdade. Agora a própria igualdade se converte em fetiche. A venda sobre os olhos da justiça não significa somente a proibição de intervir no direito. Ela diz ainda que o direito não provém da liberdade. A doutrina dos sacerdotes era simbólica no sentido em que nela coincide signo e imagem. Como testemunham os hieróglifos, a palavra desempenhava originalmente também a função de imagem. Essa função passou para os mitos. Tanto os mitos quanto os ritos mágicos visam a natureza que se repete. Ela é a essência do símbolo, um ser ou um processo que é representado como eterno por dever sempre converter-se novamente em acontecimento no perfazer-se do símbolo. Inesgotabilidade, renovação sem fim, permanência do significado não são apenas atributos de todos os símbolos, mas seu verdadeiro teor. As narrativas da criação em que o mundo sai da mãe primígena, da vaca ou do ovo são simbólicas em oposição à gênese judaica. A zombaria que os antigos faziam dos deuses demasiado humanos deixou intacto o essencial. A individualidade não esgota a essência dos deuses. Eles ainda tinham em si algo de mana, encarnavam a natureza enquanto poder universal e, com seus traços pré-animistas, sobrevivem no iluminismo. Debaixo do véu púdico da Chronique Scandaleuse do Olimpo, já não tinha configurado a doutrina da mistura, da pressão e choque dos elementos, que logo em seguida se estabeleceu como ciência e reduziu os mitos a construções da fantasia. Com uma clara distinção entre ciência e poesia, a divisão do trabalho já efetivada com seu auxílio se estende à linguagem. Como signo, a palavra entra na ciência, como som, como imagem, como palavra propriamente dita. Ela é distribuída pelas diferentes artes, sem que jamais possa ser restabelecida pela soma dessas últimas, pela sinestesia ou pela arte global. Como signo, a linguagem deve ressignificar-se a ser um cálculo para conhecer a natureza. Precisa renunciar à pretensão de lhe ser semelhante. Como imagem, ela deve resignar-se a ser reprodução para ser totalmente natureza. Tem que renunciar à pretensão de conhecê-la. Com o progredir do iluminismo, só as autênticas obras de arte puderam escapar de ser meras imitações daquilo que, de qualquer maneira, já é. A antítese corriqueira entre arte e ciência, que separa as duas em diferentes setores culturais, a fim de que, enquanto setores culturais, elas possam ser ambas administradas, faz com que cada uma delas, enquanto exato oposto, converta-se finalmente na outra em virtude de suas próprias tendências. A ciência, na sua interpretação neopositivista, torna-se esteticista, um sistema de signos soltos, destituídos de qualquer intenção que transcenda o sistema. Jogo que os matemáticos, já há muito tempo, orgulhosamente declararam ser o seu assunto. Mas a arte da reprodutibilidade integral abandonou-se à ciência positivista até mesmo nas suas técnicas. Mais uma vez, de fato, ela se torna mundo, duplicação ideológica, dócil reprodução. A separação entre signo e imagem é inevitável. Todavia, se for mais de uma vez hipostasiada num incauto contentamento consigo mesma, cada um dos dois princípios isolados induz à destruição da verdade. A filosofia evita o abismo que se abriu com essa separação na relação entre conceito e intuição e tenta sempre, e em vão, cobri-lo. Sim, na verdade, ela se define por essa tentativa.
No mais das vezes, ela se posta de certo ao lado do qual recebe o nome. Platão baniu a poesia no mesmo espírito com que o positivismo desterrou a doutrina das ideias com sua arte tão louvada. Homero não impôs reformas nem públicas nem privadas. Não ganhou guerras nem fez descobertas. Desconhecemos a existência de um grande número de seguidores que o teriam venerado ou amado. A arte ainda terá que comprovar sua utilidade. Isso foi uma citação que ele falou no livro da República. Em Platão, como no judaísmo, a imitação é proscrita. Razão e religião banem o princípio da feitiçaria, enquanto a arte, numa abnegada distância da existência, esse princípio ainda é desonesto. Os que o praticam tornam-se errantes, nômades, sobreviventes que não têm mais pátria entre os que se tornaram sedentários. A natureza não deve mais ser influenciada por assemelhação, mas dominada pelo trabalho. Presta atenção nessa frase. A obra de arte tem ainda em comum com a feitiçaria a fixação de um domínio próprio fechado em si, subtraído da contextura do existir profano. Vigem aí leis particulares. Assim como o feiticeiro começava a cerimônia delimitando contra todo o mundo circundante o lugar próprio para o jogo das forças sagradas, assim também em cada obra de arte destaca-se o seu âmbito fechado, a renúncia à influência, pela qual a arte se desliga da simpatia mágica. É justamente o que mais profundamente preserva a herança mágica. Ela impõe em oposição à existência em carne e osso a imagem pura que supera em si os elementos dessa existência. O sentido da obra de arte, a aparência estética, exige que ela seja aquilo em que se convertia, naquele feitiço do primitivo, o novo e terrificante acontecer, a aparição do todo no particular. Perfaz mais uma vez na obra de arte a duplicação pela qual a coisa aparecera. Como espiritual, numa externação do mana. Desde que a linguagem entra na história, seus mestres são sacerdotes e feiticeiros. Quem viola os símbolos cai em nome das potências supraterrenas, vítima dos poderes terrestres, cujas representantes são os órgãos oficiais da sociedade. Ignoramos o que pode ter acontecido anteriormente. A etnologia sempre encontrou, já sancionado no mínimo pelos anciões da tribo, o terror do qual nascia humana. Os homens tornam consistente e materializam com violência humana fluido e não idêntico. Os feiticeiros não tardaram a povoar todos os lugares com emanações e a coordenação à multiplicidade dos domínios sacrais aos ritos sacrais. Com o mundo dos espíritos e suas peculiaridades, eles desenvolvem seu saber futuro e sua autoridade. A essência sagrada transmite-se aos feiticeiros que com ela convivem. Nas primeiras etapas nômades, os membros da tribo participam ainda de maneira independente da influência sobre o curso da natureza. Os homens vão à caça e as mulheres cuidam do trabalho que pode ser feito sem um comando rígido. É impossível determinar quanta violência precedeu ao hábito mesmo de uma ordem tão simples. Nela, o mundo já estava dividido numa esfera de poder e numa outra profana. Nela, o curso da natureza, enquanto emanação do mana, já se elevara
em norma que exige a submissão. Mas se apesar de toda submissão, o selvagem nômade ainda tomava parte no feitiço que o limitava, disfarçando-se em caça para surpreender a caça, nos períodos posteriores, o comércio com que espíritos e a submissão foram distribuídos pelas diferentes classes da humanidade. O poder fica de um lado, o obedecer do outro. Os processos da natureza, eternamente iguais e repetitivos, são inculcados nos que são submetidos, quer por tribos estranhas, quer pelas suas próprias camarilhas dirigentes, como cadência de trabalho marcado pelo ritmo do pilão e do açoite que ressoa em cada tambor bárbaro, em cada ritual monótono. Os símbolos assumem a expressão do fetiche. A repetição da natureza, que eles significavam, evidencia-se daí por diante sempre com a repetição da permanência de equação por eles representada. Olha essa frase. O terror objetualizado na imagem fixa torna-se signo da dominação fortalecida dos privilégios. Mas os conceitos gerais continuam a ser esses mesmos signos, embora tendo eliminado de si qualquer afiguração. A forma dedutiva da ciência espelha ainda a hierarquia e a coação, tal como as primeiras categorias representam a tribo organizada e seu poder sobre o indivíduo, toda a ordem lógica, dependência, concatenação, extensão e conexão dos conceitos fundamentam-se nas relações correspondentes da realidade social da divisão do trabalho. Contudo, esse caráter social das formas do pensar não é, como ensina Durkheim, expressão de solidariedade social, mas testemunho da unidade impenetrável entre sociedade e dominação. A dominação confere maior força e constância ao todo social na qual se estabelece. A divisão do trabalho na qual a dominação se desenvolve socialmente serve à autoconservação do todo dominado. Mas com isso, o todo como tal, a atividade da razão, a ele imanente, torna-se execução do particular. A dominação faz frente ao indivíduo a título de geral, de razão na esfera da realidade. O poder de todos os membros da sociedade, que, enquanto tais, não dispõem de outra saída aberta, soma-se sempre de novo por meio da divisão de trabalho que lhes é imposta para a realização justamente do todo, cuja racionalidade assim é por sua vez multiplicada. O que é feito a todos por poucos perface sempre pela subjugação de alguns por muitos. A opressão da sociedade exibe sempre ao mesmo tempo os traços da opressão exercida por um coletivo. É essa unidade de coletividade e dominação e não a imediata generalidade social, a solidariedade que se sedimenta nas formas do pensamento. O iluminismo, enquanto nominalista, para diante do nomen, conceito puntiforme, sem extensão, nome próprio. Já não é mais possível decidir com certeza se, como pretendem alguns, os nomes próprios eram também originalmente nomes genéricos. Contudo, eles não compartilham ainda do destino desses últimos. A substância eu, negada por Hume e Mesh, não é o mesmo que o nome. Na religião judaica, onde a ideia do patriarca se acentua até a anulação do mito, o vínculo entre nome e ser ainda é reconhecida na proibição de pronunciar o nome de Deus. O mundo desenfeitiçado dos judeus reconcilia a feitiçaria com a sua negação na ideia de Deus.
A religião judaica não tolera nenhuma palavra que traga consolação ao desespero de tudo o que é mortal. Toda esperança é vinculada à proibição de invocar o falso como Deus, o finito como o infinito, a mentira como verdade. O Senhor da salvação está na recusa de toda a fé que pudesse sustentá-la. O reconhecimento está na denúncia da ilusão, contudo a negação não é abstrata. A contestação indiscriminada de todo o positivismo, a fórmula estereotipada da nulidade, tal como é aplicada pelo budismo, importa-se tão pouco com a proibição de chamar o absoluto pelo nome, quanto o seu oposto, o panteísmo, ou sua caricatura, o ceticismo burguês. As explicações do mundo, como o mundo do nada ou do tudo, são mitologias, e as veredas garantidas da redenção, práticas mágicas sublimadas. O autoconhecimento em ter por antecipação resposta para tudo e a transfiguração da negatividade e redenção são formas não verdadeiras da resistência ao engano. O que é salvo é o direito da imagem no fiel respeito à sua proibição. Esse procedimento, negação determinada, não é imunizado pela soberania do conceito abstrato contra as seduções da intuição, tal como é o ceticismo, para o qual o falso e verdadeiro tem valor nulo. A negação determinada rejeita as representações imperfeitas do absoluto, os ídolos sem lhes opor, como faz o rigorismo, a ideia para a qual eles são insuficientes. A dialética manifesta, em vez disso, toda a imagem como escritura. Ela ensina a ler, nos traços da imagem, a confissão da sua falsidade, que lhe rouba o poder, adjudicando-a à verdade. Com isso, a linguagem torna-se mais do que um mero sistema de signos, com o conceito de negação determinada. Hegel destacou um elemento que distingue o iluminismo da decomposição positivista, a qual ele o atribui. Contudo, ao transformar finalmente em absoluto o resultado consciente do processo global de negação, a totalidade em sistema e em história, ele infringe a proibição e cai por sua vez na mitologia. Isso não acontece apenas com sua filosofia, enquanto apoteose do pensar que progride, mas ao próprio iluminismo. A sobriedade pela qual pretende distinguir-se de Hegel e da metafísica em geral. Pois o iluminismo é tão totalitário quanto qualquer outro sistema. Sua inverdade não é, como lhe acusavam desde sempre seus inimigos românticos, um método analítico, a volta aos elementos, a decomposição por reflexão, mas o fato de que, para ele, o processo está decidido de antemão. Ao tornar-se no procedimento matemático a incógnita de uma equação, o desconhecido fica assim caracterizado como um velho conhecido, mesmo antes de se ter determinado o seu valor. Antes e depois da teoria dos quanta a natureza é aquilo que deve ser compreendido matematicamente, mesmo o que não se encaixa. Insolubilidade e irracionalidade é cercado por teoremas matemáticos. Identificando por antecipação o mundo matematizado, pensado até as últimas consequências, com a verdade, o iluminismo acredita estar a salvo diante do retorno do mito. Ele identifica pensar em matemática. Assim, esta fica com que deixada à solta, convertida em instância absoluta, um mundo infinito. Aqui, um mundo de idealidades é concebido como um mundo cujos objetos não se tornam acessíveis a nosso conhecimento um por um, de maneira incompleta e como que acidentalmente, mas um método racional, sistematicamente unitário, atinge finalmente, num progredir sem limites, cada objeto segundo o seu pleno ser em si. Na matematização galilena da natureza, a própria natureza é então idealizada
sob a orientação da nova matemática. Ela própria, modernamente falando, torna-se uma multiplicidade matemática. O pensar se coisifica no processo automático que transcorre por conta própria, competindo com a máquina que ele próprio produz para que esta possa finalmente substituí-lo. O iluminismo deixou de lado a exigência clássica de pensar o pensamento, da qual a filosofia de Fichte é o desenvolvimento radical, por ela o desviava do imperativo de comandar a praxis, imperativo que, entretanto, o próprio Fichte queria satisfazer. O procedimento matemático tornou-se como que um ritual do pensar. Apesar da autorrestrição axiomática, ele se instaura como necessário e objetivo, transforma o pensamento em coisa, em ferramenta, como ele próprio denomina. Mas, com essa mímese, na qual o pensar se faz igual ao mundo, o fatual torna-se agora a tal ponto único que até mesmo a negação de Deus incorre na condenação formulada contra a metafísica. O distanciamento do pensar com respeito à tarefa de ordenar o fatual, a saída do círculo encantado da existência, significa para a consciência cientificista loucura e autodestruição, aquilo mesmo que para o feiticeiro primitivo era representado pela saída do círculo mágico por ele traçado para a conjuração. E nos dois casos, providências são tomadas para que a violação do tabu se converta também efetivamente em perdição para o sacrilégio. A dominação da natureza delineia o círculo para o qual o pensar foi exilado pela crítica da razão pura. Kant ligou a doutrina do trabalho do trabalhoso e ininterrupto progresso sem fim do pensar à insistência sobre a sua insuficiência e eterna limitação. A resposta que dou é um oráculo. Não há ser no mundo em que a ciência não possa penetrar, mas aquilo em que a ciência pode penetrar não é o ser. Segundo Kant, o juízo filosófico visa a novidade e, contudo, não conhece nada novo, pois limita-se a repetir continuamente aquilo que a razão desde sempre implantou no objeto. Mas a esse pensamento, garantido nos diversos ramos da ciência e face dos sonhos de um visionário, é apresentada a conta. A dominação mundial sobre a natureza vira-se contra o próprio sujeito pensante, dele nada mais resta do que justamente aquele eternamente idêntico eu penso que deve poder acompanhar todas as minhas representações. Sujeito e objeto tornam-se ambos nulos. O si mesmo abstrato, o título legal para fazer relatórios e sistematizar, só tem diante de si o material abstrato que não possui outra propriedade senão a de ser substrato de semelhante posse. A equação entre espírito e mundo é solucionada sem deixar resto, mas devido apenas a seus dois membros serem reciprocamente simplificados. Na redução do pensar ao aparato matemático está implícita a consagração do mundo como medida de si mesmo, o que aparece como o triunfo da racionalidade subjetiva. A sujeição de todo ente ao formalismo lógico é pago com a subordinação dócil da razão aos achados imediatos. Compreender o achado como tal, notar nos dados não apenas suas relações espaço-temporais abstratas, mas abstratas, por onde podem então ser apanhados, mas pensá-los, em vez disso, como superfície, como momentos mediatizados do conceito que só se preenchem no desdobramento do seu sentido social e histórico humano. Toda a pretensão ao conhecimento é abandonada. Ela não consiste no mero perceber, classificar e calcular, mas justamente na negação determinante
do que a cada momento é imediato, mas o formalismo matemático, cujo meio é o número, a figura mais abstrata do imediato, fixa, em vez disso, o pensamento na mera imediatez. O factual conserva o seu direito, o conhecimento se restringe à sua repetição. O pensamento converte-se em mera tautologia. Quanto mais a maquinaria do pensamento subjuga o ente, mais cega é a sua resignação ao reproduzi-lo. Com isso, o iluminismo recai na mitologia, da qual nunca soube escapar, pois a mitologia tinha nas suas figuras, espelhada como verdade, a essência do subsistente, ciclo, destino, dominação do mundo, havia renunciado à esperança. No semblante da imagem mítica, bem como na clareza da fórmula científica, é ratificada a eternidade do factual, e a mera existência é proclamada como sentido que o factual obstrui. O mundo, enquanto gigantesco juízo analítico, o único que restou de todos os sonhos da ciência, tem o mesmo cunho do mito cósmico que ligava a mudança da primavera e do outono ao rapto de Perséfone. A unicidade do acontecimento mítico que deve legitimar o acontecimento fatual é enganosa. Originalmente, o rapto da deusa era imediatamente identificado à morte da natureza. Repetia-se a cada outono, e nem mesmo a repetição era uma sucessão de acontecimentos separados, mas era cada vez o mesmo. Com o endurecimento da ciência, com o tempo, o acontecimento foi fixado no passado como único e buscou-se aplacar ritualmente o tremor perante a morte em cada novo ciclo das estações do ano, recorrendo-se ao que era uma vez há muito tempo. Mas a separação é impotente, em virtude do posicionamento daquele passado como acontecendo uma só vez. O ciclo assume o caráter do inevitável e o temor se irradia do antigo para o acontecer inteiro, enquanto mera repetição sua. A subsunção do fatual, quer a fabulosa pré-história, quer ao formalismo matemático, o relacionamento simbólico do presente, no rito, com o acontecimento mítico ou, na ciência, com a categoria abstrata, faz com que o novo apareça como o pré-determinado que, na verdade, é assim o antigo. O que é sem esperança não é a existência, mas o saber, que no símbolo, afigurativo ou matemático, se apropria da existência e a perpetua como um esquema. Vou encerrar por aqui porque ainda tem mais. Não. Eu acho que dá para terminar, hein? Tem mais. Tem poucas. Só vou pegar uma água. Espera aí. Porque esse vídeo não vai ter cortes, tá? Estou com problemas de celulares, então esse vídeo vai ser enviado direto. Mas fica aí já a dica, né? Para vocês se inscreverem no canal, acompanharem. Esse vai ficar só no YouTube, mas também tem os cortes, os vídeos curtos no TikTok e no Kawaii. Núcleo Pensante. Continuando. A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão. Ó, vou repetir essa frase. A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão. Caralho.
Essa regressão não se restringe à experiência do mundo sensível, ligada a uma proximidade em carne e osso, mas afeta ao mesmo tempo o intelecto autocrático que se separa da existência sensível para subjugá-la. A uniformização da função intelectual, por força da qual se perfaz a dominação sobre os sentidos, a resignação do pensar, a produção da unidade, da unanimidade, significa um empobrecimento tanto do pensar como da experiência. A separação dos dois reinos importa em danos para ambos. Na restrição do pensar, a organização e administração, praticada pelos que estão acima, desde o astuto Ulisses até os ingênuos diretores gerais, está implícita a estreiteza que acomete os grandes a partir do momento em que não mais se trata de manipular os pequenos. O espírito se converte de fato naquele aparato de dominação e de autocontrole, a título do que sempre foi desconhecido pela filosofia burguesa. Os ouvidos surdos que os dóceis proletários conservaram desde o mito não se constituíram em vantagem alguma diante da imobilidade do mandante. Amadurecida até passar do ponto, a sociedade vive da imaturidade dos dominados. Quanto mais complicado e refinado o aparato social, econômico e científico, a serviço do qual o corpo fora destinado desde muito pelo sistema de produção, tanto mais pobres as vivências de que esse corpo é capaz. A eliminação das qualidades, seu cálculo em termos de funções, transpõe-se da ciência em virtude dos modos de trabalho racionalizados para o mundo da experiência dos povos e tende a torná-lo novamente similar ao mundo dos anfíbios. Hoje, a regressão das massas consiste na incapacidade de ouvir o que nunca foi ouvido, de palpar com as próprias mãos o que nunca foi tocado, uma nova forma de ofuscamento que supera qualquer ofuscamento mítico vencido. Através da mediação da sociedade total, que amarra todas as relações e impulsos, os homens são convertidos de novo justamente naquilo contra o que se voltara a lei do desenvolvimento da sociedade, o princípio do si mesmo, e em simples exemplares da espécie humana, semelhantes uns aos outros em virtude do isolamento na coletividade dirigida pela coação. Os remadores que não podem falar entre si são atrelados todos eles ao mesmo ritmo, tal como o trabalhador moderno na fábrica, no cinema e na sua comodidade de trabalho. São as condições concretas de trabalho da sociedade que impõem o conformismo, e não aquelas influências conscientes as quais fizeram com que, por cima disso, os homens oprimidos se embrutecessem e se distanciassem da verdade. A impotência dos trabalhadores não é apenas uma finta dos dominantes, mas a consequência lógica da sociedade industrial, na qual finalmente se transformou o fado da antiguidade no esforço de escapar-lhe. Contudo, enquanto a história real é tecida por um real sofrimento que absolutamente não diminui na proporção em que crescem os meios para eliminá-lo, a concretização da perspectiva depende do conceito, pois o conceito não se limita a distanciar, enquanto ciência, os homens da natureza, mas nos permite medir ainda a distância que eterniza a injustiça, justamente enquanto autorreflexo do pensar que se mantém acorrentado na forma da ciência, a cega tendência econômica. Por essa recordação da natureza no sujeito que encerra, ao perfazer-se, a verdade incompreendida de toda a cultura. O iluminismo se opõe a qualquer dominação e o apelo para que ele seja sustado ressoou já nos tempos de Vanini.
menos por angústia diante da ciência exata, que pelo ódio contra o pensar desregrado, o qual, na medida em que se confessa diante de si mesmo como um estremecimento da própria natureza, liberta-se do seu encantamento. Os sacerdotes sempre vingavam mana no iluminista que, ao atemorizar-se perante do terror que levava o seu nome, apaziguava, e os augures do iluminismo uniam-se aos sacerdotes na híbris. Enquanto burguês, o iluminismo se perdeu no seu momento positivista muito antes de Turgot e d'Alembert. Ele nunca foi imune à tentação de confundir a liberdade com a engrenagem da autoconservação, a suspensão do conceito, independentemente de ter sido feita em nome do progresso ou da cultura, os quais desde há muito tempo uniam-se num conluio secreto contra a verdade e deixou campo livre para a mentira, num mundo que se importava apenas em verificar os enunciados de relatórios e que guardava o pensamento degradado à contribuição de grandes pensadores, como uma espécie de slogan caduco. Nesse mundo, a mentira não podia mais distinguir-se da verdade neutralizada em bem cultural. É isso aí, pessoal. Se foi as anotações que eu fiz de conceito de iluminismo. O vídeo ficou um pouco longo, mas é bom para dormir ouvindo esse áudio. Se inscreve no canal.